Muito bem, pessoal. Vamos aqui para a introdução rápida. Se quiser pular a introdução, pode pular. Mas eu vou estar destacando umas coisas aqui que são muito importantes, tá bom? Que é o seguinte. O que você vai precisar para poder estar voltando à sua interface gráfica, nada de pendrive. Você vai precisar de um cabo USB, tá? Só tira a caixinha. Tirou a caixinha, pronto. Você tem aqui o cabo USB. Ótimo. E um notebook. Um notebook. No caso, o que eu vou estar utilizando aqui é o Asus VivoBook 15, ok? O que acontece, pessoal? Eu vou deixar umas coisas aqui bem claras. A minha interface do Linux, se caso você não souber a sua, também não tem problema. A minha interface do Linux, pessoal, é Ubuntu fundido junto com Debian, junto com Kelps, tá bom? Então, esses comandos que eu vou estar te passando são relacionados especificamente a essas interfaces. Não vai dar erro se for nessas interfaces. Se for em outras interfaces, se o seu computador, notebook, mesmo que você não saiba, não vem instalado com essas interfaces, pode não funcionar. Mas, mesmo assim, tenta, tá bom? Tenta. Inclusive, na maioria dos comandos eu coloquei pelo menos 2. Por quê? Porque para funcionar no máximo de computador, no máximo de notebook possível, tá bom? Outra coisa também, pessoal, presta atenção meticulosamente, que nem nas aulas de matemática, quando você tá lá na prova, você tá colocando 1 mais 1, 2 mais 2, tô brincando, claro que é mais, né? Você tá com aquelas partes lá de teorema de Pitágoras, proporção, razão, sabe? Geometria espacial, o melhor da matemática, né? Chuchu, beleza. E aí, quando você tá lá fazendo os cálculos na prova e tudo mais, se você colocar um número errado, uma coisinha errada, o resultado vai dar diferente. A mesma coisa é aqui, tá bom? Então, pelo amor de Deus, coloca exatamente o que está escrito ali, tá bom, gente? O que eu vou deixar escrito para vocês colocar, os comandos exatamente como devem ser. Toma bastante cuidado para não botar uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número errado. Toma muito cuidado para não colocar uma parada errada, porque se tiver qualquer coisinha errada, já era. Pronto? Já sabem disso, pessoal? E outra coisa também que eu vou falar, esse canal aqui, pessoal, eu faço conteúdo aqui nesse canal sobre diversos assuntos. Então, se você se interessar por esse vídeo, me segue e assiste aí os outros vídeos. Então, diversos assuntos, principalmente ligados à área da tecnologia da informação, que no caso eu estou começando a fazer conteúdo da tecnologia da informação através desse vídeo aqui. Tecnologia da informação relacionada à parte não física dos dispositivos, tá bom? E tem tem a tecnologia da informação relacionada à parte física, que é mais mecânica, e tem a tecnologia da informação relacionada à parte não física, tá bom? Mais sobre softwares e tal. Então, nesse canal eu estou começando através desse vídeo a falar sobre tecnologia da informação relacionada à parte não física, e também falo sobre neurociência, conteúdo cristão, e abordo também alguns assuntos muito importantes, como filosofia política, ok? Então, ética, moral, tudo bem? Então, dá uma olhada aí se você se interessa por isso, motivação também, conteúdo cristão também, se não me engano, eu já falei sobre isso. Então, literalmente é isso, tá bom, gente? Fiquem com Deus, vai dar tudo certo, beleza? E vamos lá. Vamos lá, então. A primeira coisa que você vai estar fazendo é estar com o seu notebook, obviamente, se falar em mão, seu cabo USB, ótimo. Agora você vai desligar o seu dispositivo, tá? Desliga ele, clica no botão de desligar, esse aqui, tá, gente? Clica nele. E aí, pessoal, você vai, se caso não desligar o seu dispositivo, você vai simplesmente estar segurando no botão, tá? Apertando e segurando por 10 segundos, aí ele vai desligar. Aí depois, gente, você clica em ligar novamente. Quando ele desligar, você clica em ligar novamente. E aí, quando você clicar em ligar novamente, pessoal, antes de aparecer a marca dele, ou até quando aparecer a marca, você vai apertar toda hora nesse botão aqui, Shift, tá bom? Toda hora você vai apertar nesse botão aí no seu computador, no seu notebook. Apertar assim, não é apertar e segurar, é apertar toda hora. Se caso não aparecer uma interface muito parecida com essa aqui, não vai ser igual, mas vai ser parecido com essa daqui que tá na tela pra vocês, você desliga e voltar pra tela de erro, então vocês desligam e faz novamente o que eu tô falando pra vocês. Vocês desligam e novamente, antes de aparecer o nome, ou assim quando aparecer o nome
da marca do notebook de vocês, do computador de vocês, eles ficam apertando toda hora, tá ligado? Nesse botão aí, nesse teclado, no caso, Shift. Aí vai aparecer uma interface parecida com essa. Eu não consegui, infelizmente, a foto de fato, como é 100% a interface que aparece. Mas aí é mais ou menos desse jeito, tá? A gente vai aparecer algumas linhas meio azuis ou vermelhas. E vai aparecer 3 ou 2 opções, tá? Não vai estar escrito exatamente isso, tá, gente? Vai estar lá em inglês. E, literalmente, essas opções vão estar no canto superior esquerdo. Então, vocês vão apertar na seta de baixo. No caso, a seta que aponta para baixo. A seta que aponta para baixo, tá, gente? Do notebook computador de vocês. E aí, vocês vão apertar no botão Enter, tá? Você sabe que botão Enter é, né? Tá? Pelo amor de Deus, você sabe o que é Enter, né, gente? Vão apertar no Enter. E aí, vocês vão escolher, no caso, a última opção e vão apertar Enter. Aí, depois vai aparecer novamente mais 2 ou 3 opções para vocês, ainda nessa tela aí. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão clicar na seta de baixo até a última opção e vão apertar Enter, tá? Não importa se é 3 ou 2 opções, vocês vão escolher sempre a última. Ok? Fechado? Aí, gente, quando vocês fizerem isso, o sistema de vocês vai começar a rodar. A rodar. Eu vou até colocar aqui, vou pausar para poder estar colocando para vocês aqui o que vai aparecer quando vocês fizerem isso. Aí, gente, vai aparecer algo assim na tela de vocês e vai começar a rodar, literalmente a rodar. E aí, o sistema aí, ele tá tentando voltar sozinho. Então, se rodar, não toque nada, deixa ele rodar, no caso. Vai aparecer um monte de números, como tá aí, caracteres, no caso, letras. Então, o que acontece? Se o sistema meio que reiniciar e voltar a interface gráfica, voltar ao seu computador, tá ótimo. Então, ele conseguiu voltar sozinho. Mas se não voltar, gente, parar de rodar, então todos aqueles números e tal, letras e tudo mais, que estavam rodando, pararem de rodar e ficarem parada, sabe, a tela ficar parada, parar de rodar, é porque o sistema não conseguiu voltar sozinho. Só para ter certeza, espere uns 10 segundinhos. E aí, desses 10 segundinhos, se não continuar rodando, então os comandos, se não continuarem rodando, então é porque não conseguiu voltar sozinho. Então fica comigo que você vai estar fazendo seu sistema voltar manualmente, tá, gente? Então o que acontece? Você vai apertar no Enter agora, quando ele parar, você aperta em Enter e vai entrar automaticamente na interface do Linux, tá certo? E agora, pessoal, vocês vão estar utilizando esse comando. É muito raro um computador, um notebook, não vir já com o sistema sudo no Linux, tá bom? É muito difícil, sabe? Mas, pessoal, se caso não vir com sudo, então, literalmente, é bom você se prevenir, então instale aí apt install sudo. Esse é o comando que você vai estar colocando na sua tela, digite normalmente assim, sabe, nas teclas, apt install sudo, tá certo? -y. Eu já vou explicar pra que serve o sudo, tá bom? Pronto. É muito raro não ter o sudo, porém, é bom se prevenir, né? Coloca esse comando aí na tela e pronto. Agora, pessoal, depois a gente vai, no caso, atualizar o sistema com esses comandos aí, tá bom? Com o sudo apt update, sudo apt upgrade. Ó, é o seguinte, pessoal. Pra que serve o sudo? O sudo é como que se fosse um hot temporário. Ah, mas o que é hot? Hot, pessoal, vamos supor que no Linux, que nos computadores, em todos esses dispositivos, existem 2 tipos de usuários, tá? Existe o usuário comum e o superusuário, entre aspas, tá? E o superusuário. O que o usuário comum faz? O usuário comum mexe nos aplicativos, normalmente, sabe? Não mexe em nada de interface, nada demais. Então, literalmente, ele vai lá, abaixa o aplicativo, joga Free Fire, não sei o que, mexe no Windows normalmente, no Firefox, né? No Xiaomi. E, basicamente, é isso que ele faz. E o que seria um superusuário? Ok. Os programadores, eles... Eu não sei se esse é o certo, se ao certo é esse o nome da profissão
das pessoas que literalmente fazem o sistema assim, do notebook, da parte não física do notebook funcionar. Porque na TI, eu vou tentar ser bem breve nessa parte, tá bom, gente? Na TI existe dois tipos de profissionais. A TI é separada por dois tipos de coisas. Não se confunda, pelo amor de Deus. Tem muita gente que acha que hack sabe consertar a parte física do computador. Ah, o computador caiu no chão, ele vai que sabe consertar porque ele é hack. Não, calma. Existem dois tipos, né, de profissionais dentro da tecnologia da informação, da TI, tecnologia da informação. Tem o profissional que mexe com a parte não física, que é chamada normalmente de softwares, né? Ele mexe com softwares, que é a parte não física do computador, não física dos dispositivos. E tem o profissional que mexe com a parte física, que é mais os mecânicos, né? Ou seja, ele conserta se o seu computador caiu no chão, se quebrou a placa-mãe, por exemplo, se a tela quebrou, então ele conserta, tá? Então, aqui eu vou estar te ensinando a como estar consertando, de certa forma, a parte não física, tá? E o que acontece? Esses programadores, que eu não sei ao certo se esse é o nome da profissão dos caras exatamente que fazem o sistema rodar para o notebook estar em suas mãos, para o dispositivo estar em suas mãos. Porque eu acredito que tem dois tipos de profissionais, né? Tem aquele que faz, eu acredito não, realmente é assim. Tem aquele que faz a parte física do computador e tem aquele que faz o sistema funcionar, né? Aplica os softwares e tal. Então, o que acontece? Esses caras que aplicam softwares e tal, são onde eu quero chegar com isso. Esses caras que aplicam softwares e tal, para o seu sistema funcionar, para você poder estar vendo essa tela aí, ou você via essa tela antes no seu computador, notebook, no caso, se no caso você estiver agora no Linux, né? É isso, como ensinei vocês, tá? Então, literalmente, mesmo assim, até o Linux que tá aí, eles que colocaram. Então, o que é que o hot faz? Ponto. Chega de enrolação. O que é que o hot faz? Ele faz com que você tenha um comando administrador da parada. Então, o sistema que eles aplicaram no seu dispositivo, as ferramentas que eles aplicaram no seu dispositivo, quando você tem um hot, então você pode modificar o sistema que os programadores colocaram para você estar utilizando no seu dispositivo, tá? Os aplicativos e tal. Você vai poder estar mexendo com a interface do sistema, literalmente. Vai poder estar moldando, modificando, excluindo certas coisas no comando em relação ao comando. Ou seja, você vai ter o comando administrador. Você vai poder estar modificando várias ferramentas que eles colocaram para você poder estar utilizando, tá? Então, isso é o hot. Você vai precisar do hot para poder, o hot temporário, no caso, para poder estar utilizando de certas ferramentas. Inclusive, você vai estar o quê? Você vai estar voltando à interface gráfica. Então, isso é só para administrador, tá? Então, para você estar fazendo isso, você precisa do sudo. Ok, chega de enrolação. Acho que eu fiquei uns 5 minutos falando só do sudo. Mas tudo bem, gente, vamos lá. Então, o sudo é basicamente isso. É um hot temporário. Por que temporário? Porque é mais seguro. É muito mais seguro você ficar com hot temporário assim do que você ativar um hot e ficar todo dia com ele e nunca desativar. Não é seguro, tá? Não é nem um pouco seguro. Então é melhor você estar com hot temporário, que no caso eles criaram uma ferramenta como hot temporário, que no caso é o sudo. Existem outras, mas o sudo é aquele preferidinho, né, de vários. Então é isso. Vamos lá. Então você vai dar esse comando aí, vai aplicar esse comando aí no seu computador, no seu notebook. Sudo apt update é sudo apt upgrade. E para que serve o apt update? Ele atualiza a lista de pacotes. O apt update, ele atualiza a lista de pacotes, pessoal. Ele não instala absolutamente nada, tá? E o apt upgrade, ele serve para instalar as atualizações disponíveis. Repare que são dois comandos diferentes, tá? Juntos. O apt upgrade, ele serve para upgrade serve para instalar as atualizações disponíveis, tá bom, gente? Esse EE que tá aí, esse EE diferentão, que tá no meio entre os dois comandos, ele serve para fundir os dois comandos, tá bom? E esse traço Y é a abreviatura de IES, tá bom? Que no caso é em inglês, que obviamente significa sim. Ou seja, esse traço Y ele dá permissão a tudo que essas ferramentas pedirem, tá bom? Então, dê permissão a tudo que elas pedirem para não dar nenhum problema. Então, coloque esse traço Y, até para você não se confundir depois. Então,
coloco Y. Por favor, dá permissão a elas, pra não ter nenhum problema depois. Agora, pessoal, também eu ia falar outra coisa. Se caso você não estiver conseguindo achar, lembrando que esse é diferente, não vai botar um E normal, bota esse E diferente, senão não vai funcionar, tá? Então, se caso no seu computador, no seu notebook, não tiver esse E aí, diferentão, é muito raro, mas caso você não estiver conseguindo colocar ele, você pode aplicar os comandos separados, sem esse E. Você bota primeiro sudo apt update, clica em enter, aí quando rodar e parar, você coloca sudo apt upgrade -y, sem o E, tá? Se caso você não tiver esse E. Mas é melhor colocar o E para ser mais rápido. Mas caso não tiver, faz isso. Agora, pessoal, a gente vai tá conectando a internet via USB, tá certo? O seu celular vai ser uma antena, tá bom? Que vai conectar o seu dispositivo à internet. Então, pessoal, vamos lá, tá? Essa foto aqui é bem engraçadinha, né? Conecta logo, tá? Pega o cabo USB que eu já mostrei na introdução e conecta ele no seu celular ou no tablet e no seu notebook ou computador. Conecta, tá? Esse cabo. Ponto. Conectou, ótimo. Agora você vai aplicar alguns comandos aqui no seu celular, tá bom? Tablet provavelmente vai ser os mesmos comandos, então, ótimo. Ok, vamos lá, pessoal. Você vai descer a tela assim, gente. Descer a tela assim. E aí, o que acontece? Você vai clicar no roteador Wi-Fi, mas você vai clicar e segurar. Lembrando que tem dispositivos que são diferentes. Então, talvez essa opção de roteador Wi-Fi não esteja aí, mas esteja nas configurações. Então, vai nas configurações do seu celular. Vai em redes, tá bom? Ou internets. Tá escrito redes ou internet, alguma coisa assim lá. E aí você pega e clica, aí você procura roteador Wi-Fi, dependendo do seu dispositivo não vai estar aí, tá? Aí você vai nas configurações, não tem problema. E o que acontece? Nesse caso aí, você clica e segura, tá bom? Você clica e segura nessa opção. E aí, pessoal, vai aparecer algo assim, no caso. No caso, no meu celular é A23, tá bom? Nem todos os celulares vai aparecer assim, mas literalmente é isso. Se caso aparecer assim, você clica em avançado, ou talvez nem apareça avançado, talvez já apareça as opções tudo. E aí depois você vai ativar essa opção compartilhamento de Wi-Fi, tá vendo? Você vai ativar essa opção compartilhamento de Wi-Fi e vai clicar em salvar. E agora você vai nas configurações, se você já estiver nas configurações, ótimo, clicar em conexões. E aí você vai no roteador Wi-Fi em ancoragem, tá? Depois você vai em... Agora que já está conectado, né, o cabo, você vai ativar essas duas opções aí, ó. Encaixa bem, tá, gente? Senão, não vai funcionar. O cabo ali e tal, no notebook, no seu celular. E aí você vai ativar essas duas opções aí. Ancoragem Bluetooth, para compartilhar a conexão com a internet deste telefone. E a ancoragem via USB, compartilhamento e conexão com a internet deste telefone. Assim, ativa os dois. Pronto, ativou, ótimo. Muito provavelmente na tela do seu computador, do seu notebook, vai aparecer, pessoal, um monte de letras, de caracteres, de números, assim quando você fizer isso. Porém, se caso não aparecer, fica aqui comigo que não tem problema, tá? Mesmo que não apareça, se não aparecer, você já vê ali se os comandos estão todos certos, se você ativou tudo que era para ativar, fez tudo que eu falei para você fazer, tudo direitinho. Mas se aparecer, pessoal, é um ótimo sinal. Quer dizer que o seu computador, notebook, reconheceu o seu celular. Ótimo. Então, mesmo que não apareceu, a gente pode dar esses comandos aí para testar se o Linux reconheceu, tá bom? Esses comandos aí, que no caso é o primeiro, ele serve para listar todas as participações de discos reconhecidos pelo sistema. Esse fdisk serve para isso. O segundo serve para mostrar as participações que o kernel reconhece. Lembrando, você bota um comando, aperta Enter, aí você espera acabar.
Aí você bota o segundo comando, aperta Enter, espera acabar e depois o terceiro comando, beleza? É assim, não bota tudo junto, não. Em relação a esses. E o primeiro serve para isso. Como eu já falei, lista todas as participações de discos reconhecidos pelo sistema. O segundo, pessoal, serve para mostrar as participações que o kernel reconhece. E o terceiro mostra as últimas 30 mensagens do log. Então, literalmente, é isso, tá bom, gente? Aí, se aparecer um monte de coisa, muita coisa aí, quanto mais caracteres, letras aparecer, melhor. Significa que o seu sistema reconheceu. Após esses comandos, se aparecer um monte de coisa, significa que reconheceu. Se caso, pessoal, já apareceu um monte de letra, caractere, assim quando você conectou ao cabo e fez esses comandos que eu pedi pra você fazer, então você não precisa utilizar esses comandos, tá bom? Mas se não aparecer, você utiliza. E aí, se aparecer um monte de letra, um monte, quanto mais melhor, significa que reconheceu após esses comandos ou antes desses comandos, ok? Ótimo. Na sua tela aí, do Linux. Agora, a gente vai verificar o nome da interface de rede para poder estar conectando o seu Linux à internet, tá bom? Para poder a gente estar instalando, no caso, a interface gráfica ou reinstalando ela para você finalmente voltar com o seu notebook, com o seu computador de volta. Amém, irmão? Amém. Agora vamos lá. Gente, é o seguinte. Coloque primeiro um comando, depois outro, tá bom? IPADDR, no caso esses que estão de azul, tá? Ou ifconfig. Você pode botar IPADDR, apertar Enter, espera acabar de rodar, depois você pega e clica ifconfig, quer dizer, escreve ifconfig e aperta Enter, ok? E aí, pessoal, você procura no meio de todos esses nomes aí doidos, porque tá tudo em linguagem de programação e em inglês, porque o Linux é assim, é linguagem de programação e inglês, tá? Vários tipos de linguagem de programação e inglês. Então, vai aparecer o nome de nomes e tal, diferentes e tudo mais. E aí, no meio dessa bagunça toda, entre aspas, né? Porque é tudo organizado o sistema, você vai procurar, no caso, se ele estiver certo, você vai procurar, gente, um IP válido, tá bom? Um IP válido geralmente é nesse formato aí de cima. Esse daí eu mostrei esse daí como exemplo, 192.168, tá bom? E aí depois ponto mais número, ponto mais número. Normalmente ele aparece nesse formato, IP válido. Após você utilizar o comando apaddr, ipaddr e depois ifconfig, vai aparecer muito provavelmente um IP válido. Você procura se aparece algum IP válido, tá? Se você procurar e tal, e identificar que não apareceu nenhum IP válido, nenhum IP nesse formato, então vai aparecer algo como enche, no caso, sempre as primeiras letras, ENX. Você procura no meio de todas essas letras, de todos esses nomes e comandos e tudo mais. Você procura algo como ENX, que começa com ENX minúsculo, tá? Como tá aqui, ENX, e o resto do seu vai ser diferente, tá bom, gente? Não bote exatamente como tá aqui na tela, porque não vai estar assim, o seu vai estar diferente, mas sempre no início vai ser ENX, tá bom? E vai ter outras letras, assim, aleatórias e números após esse nome colado nele, tá bom? Então, se caso não aparecer o IP válido, então vai aparecer isso daí, tá bom, gente? E aí, ok, apareceu o IP válido. Agora você não vai precisar fazer esse próximo comando que eu vou estar ensinando aqui para vocês, mas se caso não aparecer o IP válido, então você precisa do IP para poder o seu computador, o seu notebook conectar à internet, pra gente finalmente estar instalando essas interfaces gráficas, tá bom, gente? Então o que acontece? Se caso apareceu o IP, ótimo, maravilha, um ótimo sinal. Se não apareceu, então fica comigo e faz esse próximo comando aqui que eu vou estar mostrando, tá bom? Você vai estar colocando literalmente esse IPADDR show. O que vai acontecer? Esses comandos aqui que eu coloquei, um deles vai funcionar aí no seu dispositivo, tá bom, gente? Mas aplica os dois, primeiro um, depois o outro. Ele serve para quê? Ele serve para forçar, literalmente, ao seu sistema a
encontrar um IP. Então, se ele não encontrou antes, precisa encontrar agora. Então, ele vai forçar o seu sistema a te entregar o IP. Automaticamente, depois desses 2 comandos, vai te entregar um IP sim, tá bom? Aí você guarda esse IP, tá certo? Ó, lembrando aqui, ó, que esse enche aqui, você vai botar ENX e todos os outros, todas as outras letras, caracteres e números que aparecer depois do enche, tá? No seu vai estar diferente, você vai escrever tudo exatamente como está aí. Se escrever uma letrinha errada, não funciona, tá? Agora, pessoal, a gente vai testar a conexão, depois de você ter conseguido finalmente o seu IP. A gente vai testar a conexão com um desses 2 comandos aí, né? No caso, ping 3, afasta 8.884 vezes. Aí você pega e aperta Enter. O que vai aparecer, gente? Lá no final do comando, você vai procurar aí um nome que esteja mais ou menos como 0 packet, tá bom? 0 packet, vai estar escrito mais ou menos assim, porque vai estar tudo em inglês, não vai estar em português. Vai estar escrito mais ou menos assim. 0 P-A-C-K-E-T, mais ou menos assim, tá? Só que, pessoal, se tiver 100 packet escrito, então é porque você está sem internet. Muito provavelmente, depois de tudo que você fez aqui, tá bom? Você vai estar com internet. E outra coisa também, verifica se os seus dados móveis ou se o seu Wi-Fi em relação ao seu celular ou tablet está ligado, porque tem que estar ligado, tá bom? E aí o que acontece? Você utiliza esse comando aí, utiliza primeiro um, depois o outro. E aí é isso. Nesses comandos aí, se caso aparecer sem pact, é porque você tá sem internet nenhuma. E se aparecer de 50 pact para baixo, porque pact é perda, né? Então, se aparecer de 50 pact para baixo, ou seja, de 50 a 0, então quer dizer que você está com internet. Enquanto menos o número for, melhor. Quer dizer que você está com a internet mais estável e tal. Apareceu 0 pact, de 50 pact para baixo, ótimo, você já está com internet, tá bom? Agora o que acontece? A gente vai para o próximo comando, gente, que é o quê? Para você estar conectando o seu dispositivo à internet via Wi-Fi, tá bom? Via Wi-Fi. Então, o que acontece? Se caso você estiver em um lugar na qual você não tem Wi-Fi, só tem, sei lá, internet nos dados móveis e tal, tudo bem, gente. Você pode pular esses comandos aqui que eu vou estar entregando para vocês poder vocês estarem conseguindo conectar via Wi-Fi, tá bom? Vocês pulam esses comandos aí, no caso, pulam um vídeo ou até ficam aqui, tá bom? E aí é isso. Mas se caso você quiser conectar a rede da sua casa, é muito importante fazer isso. Caso você quiser conectar a rede da sua casa e tal. Por quê? Porque para você já voltar com essa interface gráfica com internet. Ótimo, para não ter nenhum problema. Aí o que acontece? E por que eu preciso conectar primeiro via USB para depois eu conectar finalmente ao Wi-Fi? Primeira coisa, por que eu fiz isso? Porque tem gente que não tem Wi-Fi em casa, então eu tô ensinando outra forma para poder ela estar conectando a rede pelo celular dela, pelo tablet dela. E também, segundamente, porque muito provavelmente, para poder estar escaneando, vocês já vão entender. Esses comandos aqui que eu tô entregando aqui para vocês, esses dois, eles escaneam as redes ao redor de vocês. Então, muito provavelmente, para poder estar conseguindo escanear as redes ao redor, precisa de internet para isso. Então, você precisa conectar a alguma internet. Então, eu ensinei uma forma de fazer isso. Uma forma fácil, tá bom? A mais fácil de estar conectando para não ter tanta dor de cabeça é essa, tá bom, gente? É via USB pelo celular ou tablet. E agora, pessoal, vocês vão estar colocando um desses comandos, tá bom? Ótimo, se você colocar o primeiro comando e aparecer um monte de rede perto de você, de internet e tal, então você não precisa colocar o segundo, tá? Mas se caso o primeiro não funcionar, o segundo vai funcionar, com certeza. Se o primeiro funcionar, não precisa colocar o segundo, porque o nosso objetivo aqui é apenas listar as redes de Wi-Fi ao seu redor. E aí,
nesse tanto de rede que aparecer aí pra você, pessoal, você vai procurar o nome da sua, tá bom? O nome da sua rede. Eita. Aí o que acontece? Procurou aí, a sua rede tá aí, ótimo. Tá no meio dessas, maravilha. Ok? Aí o que acontece? Se sua rede estiver com internet e tal, tá? Se seu Wi-Fi estiver ligado, então com certeza ele vai estar aí. Se você estiver perto dele, né? Com certeza vai estar aí no meio delas. Então o que acontece? Agora, pessoal, a gente vai... E talvez apareça até roteador. Talvez no meio dessas redes aí, pessoal, apareça até alguma rede que alguém ligou, por exemplo, o roteador do celular para compartilhar com outras pessoas. E talvez apareça até o nome dessa rede aí, tá bom? Ok, vamos lá. Agora, o comando para poder você estar conectando o seu dispositivo, no caso, computador, notebook, à internet, a sua internet, é qual? É esse daí, tá bom, gente? Você vai botar exatamente esse comando aí, sudo nmcli dev wi-fi connect. Aí você vai botar esses dois pontos que eu me esqueci como é que chama, que é dois negócios assim, sabe? Como tá aí na tela. E bota o nome da rede, bota o nome da sua rede, tá bom, gente? Não precisa botar nem maiúsculo, nem minúsculo. Na verdade, você precisa colocar exatamente como tá o nome da sua rede aí. Tá bom? Se o nome da sua rede tá em minúsculo, bota minúsculo. Se tá em minúsculo e maiúsculo, bota minúsculo e maiúsculo. Se tá só em maiúsculo, coloca só em maiúsculo. Se tem traço no nome dessa rede, bota o traço. Se não tem, não bota. Se tem afastamento, bota afastamento. Bota exatamente como está o nome da sua rede, pra não dar erro. Aí depois você fecha com esse negócio aí, tá vendo? Bota password, que significa senha. Password, né? Senha. E depois você coloca, pessoal, esses dois negócios assim em cima e coloca assim exatamente como é, tá bom? Da sua internet. Eu não sei se também vai estar aí no meio de todas essas redes aí também alguma internet via roteador em relação ao celular e tal. Mas se caso tiver, tá bom, pessoal? Você faz o mesmo procedimento. E coloca a senha que é, tá bom? Bota exatamente como a senha é e fecha. Aí você pega e aperta Enter, tá bom? Ótimo. Fez isso, ótimo. Se der erro, analisa se você não colocou alguma coisinha errada. Você pode ter colocado alguma coisa errada, sem errado, o nome errado, ou alguma letra que tá aqui errada, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai finalmente estar instalando a interface gráfica, tá bom? Eu coloquei 4 interfaces gráficas aqui para poder, literalmente, você estar instalando. Eu aconselho que você instale pelo menos 2, tá bom? Instale 2. Então aí está aí as interfaces gráficas aí para você estar escolhendo. Pausa esse vídeo, tá? E eu tô pensando se eu coloco ou não os comandos no link da descrição e no comentário fixado, tá bom? Ok. E aí você vai colocar exatamente os comandos em azul, tá bom, gente? Como tá exatamente em azul, você vai escolher 2. Então você vai dar, por exemplo, sudo apt install, o nome da interface, -y. E aí você vai pegar e vai esperar rodar tudo. Quando rodar tudo, aí você pega e instala a outra, tá bom? E aí depois você vai dar o último comando, tá bom, gente? Comando chave da virada na próxima página, ok? E parabéns se você chegou até aqui, você é um vencedor, tá certo? É um vencedor com certeza. E agora, pessoal, a gente vai... Eita, poxa, passei. Dar o último comando, que é esse maravilhoso, sudo reboot. Esse comando vai reiniciar e vai voltar a sua interface gráfica. Se caso não reiniciar, pessoal, se não reiniciar, então volte, tá? E instale mais uma interface gráfica, tá bom? Sem ser essa que você já instalou. Aí, ok. Não vai instalar as 4 para prevenir, porque pode dar erro de compatibilidade e tal, e acabar bugando, complicando para você. Você vai ter que mexer em outras coisas para poder estar voltando a interface gráfica, tá? Faça como eu tô te pedindo. Instale 2, pelo menos. Aí você dá o sudo reboot. Se não reiniciar, você pega e instala mais uma e dá o sudo reboot de novo.
Se não reiniciar, tá? Você pega e aplica a última e agora vai reiniciar com certeza, tá bom, gente? Mas é mais seguro que você instale duas e muito provavelmente só com duas você já vai reiniciar com esse comando sudo reboot. É o mais seguro que tem. Tem vários outros comandos para poder estar voltando essa interface gráfica, mas esse é o mais seguro que funciona com todos e o mais seguro, tá bom? E agora, pessoal, vai reiniciar, vai voltar a sua interface gráfica, mas fica comigo, por favor, que eu vou te falar uns negócios assim, aqui. Assim quando reiniciar, assim quando voltar o seu notebook, o seu computador ao normal, eu aconselho você verificar algumas coisinhas, tá? Que é o quê? O armazenamento dele, verifica se tá 100%, se tá 100% utilizado, verifica o que tá comendo mais espaço, verifica se não tem um malware, se tiver algum aplicativo comendo muito gigabyte, comendo muito do armazenamento, muito mais do que deveria, mais de 100, isso já é um malware, tá bom, gente? A não ser que foi na sua galeria que você fez milhares de vídeos, aí tudo bem, mas tipo, se for um aplicativo fora disso, então pode ser um malware, você exclui ele o mais rápido possível. E também, pessoal, verifica se o ícone da sua internet está aparecendo, tá bom? No canto inferior direito do seu notebook ou computador, verifica se está aparecendo o ícone da sua internet, tá bom? E verifica também, pessoal, se o seu notebook está entrando no caso da câmera e está gravando vídeo, tá bom? Ou seja, no caso, quando eu reiniciei o meu notebook, ele voltou para a interface gráfica, reviver o bichinho, literalmente, o que acontece? O bichinho não, porque agora ele é monstro. Ok. Literalmente, pessoal, ele voltou sem o ícone da internet aparecendo e sem som, então não estava conseguindo nem entrar na câmera. Então, esses daí são os comandos para poder estar voltando o som de vocês. Vocês vão no Linux, e aí vocês pegam e colocam esses comandos aí, tá bom? Para voltar o som. Sudo apt stop áudio e tal, para poder estar voltando o som. E também para voltar o ícone da rede, vocês vão estar colocando esse comando aí, tá bom, pessoal? E é isso, pessoal. Com certeza eu ajudei vocês. Qualquer dúvida, acredito que eu não deixei dúvida absolutamente nenhuma. Mas qualquer pergunta, qualquer coisa, deixem aí nos comentários.